Ministro Paulo Guedes tenta barrar a PEC dos combustíveis. Reportagem de Maicon Mendes. O ministro Paulo Guedes está montando uma verdadeira força-tarefa para mudar a opinião do presidente Jair Bolsonaro sobre a PEC dos combustíveis. Na opinião de Guedes, a redução dos impostos precisa ser direcionada apenas em cima do óleo diesel, excluindo o etanol e a gasolina. A proposta de emenda à Constituição apresentada na semana passada no Congresso Nacional permite zerar os impostos federais e estaduais sobre todos os combustíveis. Mas essa articulação política feita nos bastidores pelo ministro Paulo Guedes não caiu nada bem no Congresso Nacional e muito menos no mercado financeiro. Na visão de parlamentares e especialistas, Guedes estaria jogando contra o mercado, deixando vários setores da economia na mão. Para o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, a intenção do ministro Paulo Guedes pode piorar o cenário econômico. Por isso, é preciso ter um equilíbrio para que o combustível, de uma forma geral, tenha uma redução para que todos os setores saiam ganhando com a PEC. Acho que a medida em si é bem-vinda ao baixar o preço do diesel, mas é claro que o setor produtivo conta com uma redução mais significativa no preço dos combustíveis, principalmente o setor de serviços, que depende mais de gasolina e etanol do que, por exemplo, o comércio e a indústria, que dependem um pouco mais do diesel. Então, justamente o setor de serviços, que vem apresentando dificuldades por conta do avanço dessa nova variante, seria muito bem-vinda que essa PEC fosse implementada de forma completa, que ela abrangesse todos os combustíveis, na medida que, quando a gente olha os índices de inflação, os impactos principalmente do etanol, o etanol subiu mais, inclusive, que a gasolina. O ministro Paulo Guedes tenta usar as barreiras impostas pela legislação eleitoral para barrar a PEC dos combustíveis. A lei eleitoral veda a concessão de benefícios em ano de eleições. A PEC foi apresentada pelo deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que é amigo do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos mais empolgados com a PEC. A proposta pode gerar um impacto de 54 bilhões de reais para o governo federal. Salles? Olha, a PEC dos combustíveis deveria focar única e exclusivamente no diesel. Isso porque o diesel é importante para a formação de preço, transporte coletivo, transporte de carga, é aquele que mais impacta efetivamente no bolso dos mais pobres. Qualquer incentivo fiscal, redução de impostos para gasolina vai acabar atrapalhando o etanol, que é um produto brasileiro ambientalmente mais adequado e que não pode sofrer essa concorrência desleal da gasolina, sobretudo porque ela é importada e é de uso individual. Não faz sentido nós termos redução de imposto de gasolina. Ainda que do ponto de vista eleitoral ou eleitoreiro, a gasolina possa ser mais emblemática, você mata o grande diferencial do Brasil, que é o etanol e os biocombustíveis. Então é preciso, para além do problema, claro, evidentemente, das contas públicas. Então este é um momento de ter serenidade. Se nós tivermos uma política pública de redução de impostos de diesel e gás de cozinha, os mais pobres, aqueles que mais estão sentindo o efeito, vão ser beneficiados e haverá um grau tolerável de redução na arrecadação. Por outro lado, transpor isso para a gasolina e para o etanol me parece uma temeridade, sob ambos os aspectos, ambiental, financeiro e orçamentário. Existe uma série de projetos aí na Câmara e no Senado para tentar conter a alta de combustíveis, para tentar regular essa política de preços e manter os combustíveis num valor minimamente razoável, aceitável aí pela população, pelos consumidores. São pelo menos 4 projetos, entre PECs e projetos de lei, a maioria deles no Senado. Existe essa PEC na Câmara dos Deputados, que inclusive prevê a possibilidade de zerar os impostos sobre os combustíveis, o que teria, como disse o Salles, um impacto fiscal tremendo.
Existem também, principalmente no Senado, alguns projetos, inclusive um desses projetos que também prevê zerar combustíveis, não só para diesel, também recebeu até o apoio do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então, há um embate dentro do governo, de fato, a equipe do ministro da Economia tentando conter esses projetos para que o resultado seja ainda pior, porque há de se considerar também que uma questão fiscal problemática tem um impacto no mercado e isso tende a elevar, né, o dólar, o que, por sua vez, se reflete no preço dos combustíveis. Então, o argumento central no Ministério da Economia é que essa é uma medida que teria um efeito rebote ou sequer tivesse efeito nenhum, quer dizer, no sentido de realmente reduzir o preço dos combustíveis. Há uma outra proposta que também não está sendo apoiada pelo governo, mas cujo impacto fiscal é menor, que é uma proposta do senador Jean Paul Prats, que prevê essa criação de um fundo regulador do preço dos combustíveis. E o recurso seria tirado não com a redução de impostos, mas com o aumento de impostos, com o aumento principalmente do imposto sobre exportação de combustíveis. Você vê como a situação é complicada, né? Acho que o que pode ficar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é uma noção clara do quão é difícil chegar a um acordo em relação a preço de combustível, por exemplo, que envolve impostos estaduais, impostos federais, preço da commodity, né, do petróleo no mercado internacional, e aí, obviamente, isso é definido em dólar. E para ver como alguns candidatos, vou citar o exemplo do ex-presidente Lula, tentam simplificar e tumultuar ainda mais a discussão, dizendo vou desdolarizar, vou interferir no preço do combustível na Petrobras, o que é ilegal, e vou desdolarizar o preço do combustível. Então, a discussão ela é muito mais complexa do que parece, tanto que no próprio parlamento, que é ali dividido entre Câmara dos Deputados e Senados, há tantas divergências que existem essas várias propostas diferentes aí. Agora, o importante é que os parlamentares estejam debruçados sobre isso também, não apenas o governo federal, porque precisa se chegar a um consenso e logo, para o consumidor está pesado demais o preço do combustível.